Bom dia a todos. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Saúdo o deputado Carlos Mink, deputada Élica Takimoto, deputado Chico Machado, deputado Fred Pacheco, deputado Alexandre Quinoploc, deputado Luiz Paulo, a todas as assessorias, a todos que nos assistem pela TV Alerj, a todos os presentes. Bem, existe uma questão de ordem, fruto de uma falha minha. Havia me comprometido na semana passada, a pedido do deputado Luiz Paulo, de incluir na ordem do dia hoje a discussão sobre a carreira dos auditores da Controladoria do Estado. Tenho sido procurado por alguns membros da carreira, é uma discussão importante. O deputado Luiz Paulo me cobrou, me deu um puxão de orelha ontem, ao qual eu aceitei, e faço aqui meu pedido de desculpas. Obrigado. E me comprometi a fazer hoje a inclusão, através de uma questão de ordem, a quem eu passo a palavra ao deputado Luiz Paulo. Trata-se do projeto de lei 5339 de 25. É a questão de ordem, a linha A da pauta, que altera o anexo 3º da Lei Estadual 6.601, de 28 de novembro de 2013. O parecer é pela constitucionalidade, é uma mensagem do Poder Executivo. Para discutir a matéria, eu passo a palavra, em primeiro lugar, para o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, esse assunto já foi ao Colégio de Líderes 2 vezes. Primeiro, lá no início desse ano, quando a mensagem chegou. Ela não é novidade, ela está aqui na casa há alguns meses. E, naquela oportunidade, decidiu o Colégio de Líderes que íamos aguardar a chegada do Propag, para que o volume de demandas não aumentasse, né? Porque um vai atraindo o outro. Essa foi a decisão do Colégio de Líderes. E decisão que foi cumprida. Ocorre que, posteriormente, chegou o pacotão do governo, como está sendo chamado, com 12 projetos de leis. E 4 dizem respeito a pessoal. 2 da Civil e 2 da Polícia Militar, sendo que um diz respeito a pessoal especificamente e o outro a contratação temporária. Aí, na região desse Colégio de Líderes, né, nós verificamos que não havia mais por que, né, não trazer à pauta, já que também foi mensagem do Executivo, o projeto da CGE, né, como eu chamo. E foi acatado no Colégio de Líderes e, evidentemente, por um lapso de memória do nosso presidente, ele não trouxe para a pauta de hoje. Conversei com ele no plenário, no dia de ontem, ele imediatamente colocou isso como uma questão de ordem hoje. O projeto, evidentemente, é constitucional, trata-se de uma correção da tabela de vencimentos, foi proposto pelo Executivo. A única dúvida que eu particularmente tinha, porque se nós não aderimos ainda ao Propag, contrário ao que deseja a União, que é nos expulsar do regime de recuperação fiscal, mas nós estamos no regime de recuperação fiscal garantido pelo liminar do ministro Toffoli. Bom, então, se isso contrariava ou não o regime. Então, foi dada como contrapartida, né, para esse aumento de gastos, recursos extraordinários que passaram a entrar oriundos do imposto de renda dos terceirizados. Houve uma decisão, já tem uns 3 anos, que todos os serviços terceirizados que o Estado contrate com empresas, né, organizações sociais, né, os impostos de renda é como fosse do funcionário público, vem para o caixa do Estado. Isso está gerando aproximadamente 478 milhões a mais por ano. Então, isso foi dado como contrapartida. Só a questão é essa, é a parte que o Estado glosa do imposto de renda? É, porque a decisão que houve superior é se eu, Estado, contrato serviços que incluem mão de obra, e eu que estou pagando isso, né, que reter na fonte aquele imposto de renda que a empresa descontou para aquela
para aqueles que trabalham naquele contrato, esse imposto de renda não fica com a União, vem para o Estado. Essa que é a decisão. Deu para entender? Eu não entendi muito o nexo da decisão, porque é o imposto federal, o imposto de renda, né? Sim, mas o imposto de renda... Olha só. O imposto de renda do funcionário público fica aqui. Está na Constituição, não há o que discutir. São na ordem de 7 bilhões de reais por ano. Todo imposto de renda de nativo, pensionista, de todos os poderes dos ativos... Fizeram uma interpretação extensiva aos... Aí estenderam o seguinte: se é o cofre público que paga os terceirizados, o imposto terceirizado também cabe. Não foi com satisfação para a União, não. Então, está se aplicando essa decisão. Porque é tradicional no encargo de folha de pagamento a retenção na fonte da cota patronal do INSS e do imposto de renda, no caso da faixa salarial a maior. Não, o contrato patronal não mantém entra... como tá. Isso é para o INSS para bancar a aposentadoria. É só o imposto de renda. Então, isso foi dado como contrapartida. Independente do mérito, né, o regime de recuperação fiscal acatou. Eu tenho o documento aqui comigo. Se acatou, não tem ilegalidade. E, evidentemente, que eles não estão gastando esses 474, estão gastando não mais do que 10% disso, né? Até porque essa contrapartida que está sendo alavancada é função de um volume total do imposto de renda dos terceirizados. Mas, então, não há, no meu entendimento, nenhuma inconstitucionalidade, o regime não está ferido. A gente pode deixar para Vossa Excelência, senhor presidente, as decisões do regime, o ofício, e também o ofício que o governador fez para o nosso Conselho de Revisão Fiscal aqui interno, dando ciência dessa decisão, etc, etc. Então, nem o governador também está entrando, contrariando o regime de recuperação fiscal. Obrigado, presidente. Presidente, para discutir. Deputada Érica Takimoto. Presidente, eu queria analisar aqui 2 pontos. Embora a gente não faça análise de mérito aqui, eu preciso falar do que eu senti lendo esse projeto de lei. Como é do conhecimento geral de todas as pessoas aqui, não foram feitos reajustes prometidos no plano de cargo e salário de diversas categorias aqui, de servidores. Aí, no caso dos professores, né, cuja categoria eu represento, o Poder Executivo também vem adotando medidas que estão atacando o nosso plano de cargos e salários da categoria. Eu acredito plenamente que todas as categorias mereçam a valorização através de aumentos salariais ou reposição da inflação. Isso é ponto pacífico aqui. Mas, conforme previsto em legislação, a presente proposta acarreta em distorções dentro do serviço público estadual, podendo, inclusive, a meu ver, gerar disputas entre servidores, por estar visando majorar o salário da Controladoria Geral do Estado, que é o órgão principal de assessoramento do Poder Executivo. Isso é um ponto. Mas o outro que eu trago aqui, né, fazendo uma análise técnica, que a proposta, ela percebo, né, evada de vício da inconstitucionalidade formal. Por quê? Né? Porque está pretendendo conceder um aumento salarial para toda a categoria e não traz no bojo do projeto de lei a previsão do impacto orçamentário financeiro, indo assim ao encontro do artigo 133 do ADCT da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Então, abro aqui um voto divergente de inconstitucionalidade, presidente. Perfeito. Alguém para discutir? Deputado Cozzolino, bom dia. Algum deputado quer discutir a matéria? Eu posso fazer aqui uma réplica? Deputado Luiz Paulo. Eu vou até procurar um impacto, porque eu falei que é mais ou menos 10%, onde é que eu achei isso. Olha só, o deputado Amorim vai lembrar. Não sei se a senhora estava aqui já. Quando veio uma série de projetos de leis sobre
reposição, não, sobre a revisão de alguns planos de cargos e salários, a controladoria, não sei se o deputado Amorim lembra, Lembro disso. foi discriminada para baixo. Lembro disso. Para baixo. Isto que está aqui não é nem o anseio da controladoria. É uma mera tentativa de correção histórica. Uma mera tentativa Aliás, de foram correção duas histórica. categorias que ficaram aqui durante muito tempo fazendo essa discussão, os auditores públicos, aliás, os executivos públicos e os auditores da controladoria. Isso foi em março de 22. Bom, e Aí aguardou a aí resposta a do gente fez Conselho. uma correção, tentou fazer essa correção lá foi até acho que o deputado Amorim coordenou isso. Foi. O projeto foi vetado porque não tinha autorização do Conselho de Revisão Perfeito. Fiscal. Perfeito. E agora está com a revisão. Perfeito. Mas não é um assunto novo que elide com os outros planos de categoria, porque é um assunto antigo que anda aqui na casa desde 2022. Na verdade, é a E correção. o impacto, não, infelizmente, quem fez a justificativa não o colocou, Não tá na mas ele está justificativa. dentro do processo administrativo. Exato. Eu vou passar uma cópia para a deputada Élica, e é um impacto anual de, sabia que eu tinha visto 41 milhões 137,97, o impacto mensal 3,4. Porque eu não vi no projeto e nem na justificativa. Não, Não, Vossa Excelência- querido, eu não Vossa estou Excelência tem razão, dizendo, Vossa Excelência acho que tem Vossa razão. Excelência tem razão. Ah, tá. Isso é tirado do processo, a justificativa deveria ter incluído isso aqui. Vossa Excelência tem tá. razão. Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência não é mágica de saber o que está dentro Tá, do então, processo. O perfeito. deputado Luiz Paulo menciona Só que, na tô verdade, justificando. o projeto da forma que está, essa mensagem, ele é uma, digamos assim, uma correção do que foi discutido e vetado na legislatura passada. Portanto, é um processo que já está bastante instruído, Compreendi. porque vem lá de trás. Então, ali está todo o estudo e está, inclusive, esse diálogo com o Conselho de Recuperação. Por isso que tem bastante arcabouço ali que aponta exatamente onde está o impacto quem paga a conta do impacto também, que é, como o deputado Luiz Paulo explanou agora, essa questão que permite fazer esse encontro de contas da cota de retenção do imposto de renda, que passa a engrossar aí a conta do Estado e vai ser destinado exatamente para isso. O que, de certa forma... 10%. Né? Exato, mas o que, de certa forma, me deixa até bastante seguro, porque essas receitas suplementares a gente não tem controle algum. Eu tenho até discutido com o presidente, Rodrigo Bacelar, e ele está no intuito de apresentar um projeto também nesse sentido, de eventuais receitas suplementares que não estão dispostas no orçamento aprovado pela Assembleia, que ela vá para um fundo e que a própria Assembleia tenha alguma voz nesse fundo para ali apontar para onde vai a destinação e não ficar um cheque em branco exatamente ao Executivo. Mas eu compreendo e a deputada Élica tem razão, de fato não veio acostado na justificativa, então, de maneira formal, ela tem razão. Mas eu só não me filio, embora já tenha dado esse voto outras vezes na CCJ, pela inconstitucionalidade, quando não, independente do projeto, às vezes um projeto bobo, que não tem um grande impacto, bobo que eu digo é que não tem um grande volume financeiro, mas não tem um apontamento ali, claro, de fonte de custeio ou de impacto no orçamento das contas do Estado, a gente tem dado inconstitucionalidade, tem até entendimento já pacificado nosso. Mas Você nesse me caso, permite uma parte? está Uma amplamente pergunta para o Luiz explicado. Paulo e para Vossa Excelência. Já vi que chegaram as tâmaras aí, Vossa Pois Excelência é, poderia você está de distribuir para os olho nas colegas. câmaras. A minha pergunta é a seguinte: só o Executivo que pode corrigir, ou essa correção de colocar o valor que está no projeto, a própria CCJ poderia fazer? Uma pergunta formal. Um dos motivos do veto, Luiz, foi exatamente por isso, porque a competência é do Poder Executivo, para poder... Não, ele diz da correção do impacto, não é isso? impacto. Na verdade, eu nunca vi emenda na justificativa, entendeu? Olha só, É uma discussão que, de fato, eu não sei a resposta. olha só, Mink, olha só. Justificativa, ela só vale até o projeto ser votado. Depois que vota o projeto, a justificativa foi para o espaço.
né? Eu estou aqui afirmando que este valor está dentro do processo administrativo. Tenho cópia aqui do... Não tem porquê... Deputado Luiz Paulo, me permite uma parte de forma rápida, que eu acho que a gente pode, assim, vou fazer um encaminhamento, que é uma correção, e a gente não cria exceções à regra que nós próprios criamos. Na verdade, o estudo de impacto, a gente defendeu a tese também que o estudo de impacto não necessariamente precisa ser da Fazenda. As nossas assessorias, ou a assessoria fiscal da casa, ou um estudo de terceiros, né, uma FGV da vida, quem quer que seja, uma entidade qualquer, pode apresentar o estudo de impacto. O que é importante é ter no processo legislativo. É importante estar acostado no processo administrativo. Seguindo a luz do regimento, que fala que a qualquer tempo da tramitação a gente pode identificar prejudicabilidades, instruir o processo, eu sou o relator da matéria, mas não serei o autor do estudo de impacto. O que eu me proponho a fazer, para a gente superar um vício de forma, é, junto ao meu parecer, acostar o estudo de impacto que já consta no processo administrativo. Dessa forma, a gente estaria saneando e votando uma matéria que tem um estudo de impacto formal apresentado. Então, me incumbo aqui de apresentar no meu voto a cópia integral do estudo de impacto que está nos autos do processo administrativo. Deputada Élica e deputado Luiz Paulo. Na verdade, peço desculpa que eu estou fazendo uma parte do deputado Luiz Paulo. Então, retorno. Não, eu só ia dizer que eu concordo plenamente com o deputado Rodrigo Amorim, e se ele assim o desejar, eu já oficio para ele os estudos de impactos, o parecer do Conselho de Revisão Fiscal. Perfeito. Né? E tudo mais que está do processo administrativo para ele. Obrigado, agradeço. É só isso. Presidente, diante de tudo que foi exposto aqui por Vossas Excelências, eu mudaria o meu voto, né? Eu retiro o voto de inconstitucionalidade, mas, por tudo que foi narrado na primeira parte, né, da minha discussão, eu mudo para abstenção. Perfeito. Justo. Como uma bandeira de luta em prol das outras categorias, sobretudo os professores, está brilhantemente está muito justo e registrado por Vossa Excelência. Então, considerado aqui o voto, então, pela abstenção, encerrada a discussão, vou colocar em votação a matéria, o parecer pela constitucionalidade, já registrada a abstenção da deputada Élica. Senhores que aprovam, permaneçam como estão em votação. Aprovado. Registrado aí o voto pela abstenção da deputada Élica Takimoto. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Vou fazer aqui uma declaração de voto. Para a declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Ver que eu sustentei, porque eu tenho uma crítica severa ao Conselho de Revisão Fiscal. Eu idem. Um triunvirato que não é eleito por ninguém, que está acima do parlamento e do governador, que, em tese, foram eleitos para representar a população. Um representante da Controladoria Geral da União ou do próprio Tribunal de Contas da União, um representante do Tesouro e, em geral, um representante aqui do Estado, que, apesar de ser servidor público, sempre dá parecer contra o servidor público, em geral. São quem decide o rumo de tudo. E não são grandes especialistas em nada, né? Porque eu sustentei aqui a defesa. Bora, partindo do mesmo pressuposto, senhor presidente, eu dou contrapartida para qualquer projeto de plano de cargo e salário. Qualquer um. Qualquer um. Em 2025, função da minha proposta, que a ALERJ aprovou e foi sancionado, nós aumentamos a alíquota base de 18% para 20%. Isso está gerando, em 2025, uma arrecadação extraordinária de 5 bilhões. Contrapartida para tudo. Extraordinário o regime. E já em 24... Ô, Luiz Paulo, Vossa Excelência é um dos poucos que se preocupa com a receita do Estado, mesmo não sendo do governo, mas é um cidadão consciente.
Mas em 2024 foi 3/4 de 5, dá 4 bi. Então, a rigor, né, tem aí uma arrecadação que foi nova, né? Então, estou dizendo que essa questão do Conselho é um voto, às vezes, muito estranho, né? Na LOA de 25, deputada Élica, Vossa Excelência participou, uma reunião numa sala lá da Escola do Legislativo, que eu fui chamado, estava coordenando o deputado Serafini, né, onde a gente acordou fazer emendas coletivas de recursos condicionados para se realizar o atendimento às demandas de diversas unidades, como o ENF, o ERJ, etc., né? Desde que aqueles recursos se realizassem. A gente já teve esse rótulo, a gente está tentando lembrar qual era o rótulo. Recursos condicionados. E nada aconteceu, porque esses recursos condicionados até vieram, né? Mas foram já comprometidos em outras questões. Então, eu falei que essa coisa de o que é novo do que não é, tem sutilezas muito grandes. Então, você fica ao talante de um triunvirato que diz o que pode e o que não pode. Perfeito. Era só esse comentário. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Deputado Carlos Mink. Não é rapidamente, só para dizer que ontem o deputado Knoploch me terceirizou aqui coordenar. Então, o imposto de renda vai para ele. Terceirizou, não. A questão de coordenar a vistoria, daquela questão de exclusão de imóveis a serem vendidos pelo Executivo. Então, só para dizer que um grupo de 4 deputados, o Serafini está aqui, eu, a deputada Érica, que está aqui também, e o deputado Josemar, vistoriamos 3 dos imóveis. E nós fizemos VT, fotos, o deputado Knoploch pediu para fazer um curto relatório, e, inclusive, há questões que eu até comentei ontem com Vossa Excelência, Amorim, presidente, que coisas que a gente vai ter que ver, porque alguns desses imóveis, no mesmo endereço, tem mais de uma coisa. Então, um seria para manter porque tem atividade, o outro poderia ser vendido. Então, tem coisas que devem ser esclarecidas que não têm a ver com a nossa função, que era ver quem estava lá, o que fazia, quantas pessoas recebia, se tinha convênio. Foi o que nós fizemos amplamente. Só para dizer, então, que foi cumprida essa missão, né, que me foi designado primeiro por Vossa Excelência ao Knoploch. O Knoploch, por uma questão de saúde, pediu, e nós fizemos amplamente. Inclusive, fiz questão de fazer um VT integral de cada uma das vistorias, para não editar, tirar a parte ruim, deixar a parte boa. Então, para ter um juízo completo e sem prejuízo da gente fazer depois a síntese que nos foi solicitada. E queria apenas agregar que Vossa Excelência havia prometido a inclusão de um projeto, mas o nosso grande doutor Fernando se esqueceu que era a questão da substituição dos pratos e copos por material reutilizável. Mas eu tenho certeza que, na brevidade, nós... Faço minha culpa, só responder a Vossa Excelência. O deputado Samuel Malafaia ontem havia pedido também a inclusão em pauta, e o próprio presidente Bacelar de um outro projeto. E como a gente se dedicou esses 2 dias, conforme acordado no Colégio de Líderes, em discutir essas matérias, e como a gente alongou por 3 horas a fio a discussão na sessão anterior, eu achei prudente não inserir outros projetos na pauta, mas fica aqui o compromisso moral que no próxima sessão a gente vai incluir, sem falta alguma, ainda que seja em questão de ordem. Obrigado. E aí, aqui, estimando a recuperação da saúde do deputado Knoploch. Está muito sorumbático. Deus já está operando na sua vida. Você será salvo, presidente. O único você veja que o único deputado que consegue ficar surumbático é o deputado Knoploch. Bem, então vamos avançar aqui. Olha que insinuação maldosa. Vocês perceberam aqui um jogo de palavras aqui do deputado Luiz Paulo, que por trás desse saber amplo, múltiplo e solidário, ele tem umas espetadelas especiais que somente um olhar mais atento decifra. Profissional, doutor Luiz Paulo. Eu vou
aqui também aproveitar o ensejo. Ao 12h15, eu tenho que me retirar com o deputado Fred para uma reunião no governo. Vossa Excelência vai assumir a presidência dos trabalhos até 1h. Não, Quinoploc. Então, passar a presidência dos trabalhos do deputado Quinoploc. E... Ué, não teria que ser o Não, vice? não, a gente vai, mas não, isso mas- aí Vossa Excelência. Mas dá para votar hoje. Dá para votar, dá para votar. votar. Dá para votar. Os Então, mais Vossa Excelência tem que importantes. sair também? Então, toda a direção da CCJ foi abduzida pelo governo? Olha só, Isso é uma eu- intervenção se o no governo Poder Legislativo. sair, a oposição Faz a farra. Olha, isso, Vai ter acho- um levante. isso eu considero uma intervenção do Poder Executivo no Legislativo. Eu acharia de bom alvitre Vossa Excelência permanecer. Eu preciso Até porque sair. eu tenho um vídeo de Vossa Excelência que eu posso divulgar para os colegas em breve. Ó, rapaz. Ameaça Na total. semana passada, a gente estava num Olha. evento social, ele encontrou minha mulher no evento e ficou me chantageando. Durante uma noite inteira. Deputado Chico Machado. Só que Deus é justo. Uma semana passou, o mundo deu uma volta e veio um material A farto inteligência pras minhas artificial que ele usou contra mim. Então, se Vossas Excelências hoje observarem durante a sessão o Chico Machado Agora estamos todos sendo curiosos. carinhoso comigo, me servindo e sendo educado, cortês comigo, não se surpreendam. Até porque eu sou o melhor presidente da CCJ da história. Se eu da ganhar Assembleia. de presente umas cabecinhas de Olha, boi, essa observação do Chico Machado, eu vi que o vídeo é picante. se eu ganhar de presente umas cabecinhas de gado, deputado Vambora, Lima, rapaz, não se vambora. surpreenda também, eu aviso. Mas esse vídeo tem a ver com sexo animal, não? Não. Ô, Miquel, Animal, muda não. de assunto. Vambora, rapaz. Bem, item 1 da pauta. Projeto de lei Ai, meu Deus. número 6028 de 25, de autoria do Poder Executivo. Altera o anexo da Lei 1.396, de 8 de dezembro de 88, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, incluído pela Lei 5.467, de 8 de junho de 2009, e dá outras providências. Bem, eu vou seguir a mesma lógica. O projeto vai entrar em pauta em primeira discussão, certamente receberá algumas emendas, mas me ative no parecer exclusivamente a constitucionalidade da possibilidade do governador do Estado enviar, através de mensagem de sua autoria, uma mensagem para alterar um anexo de uma lei anterior que também foi derivado de uma mensagem do próprio Poder Executivo. Portanto, o meu parecer é pela constitucionalidade em discussão. Para discutir. Também para discutir, deputado Luiz Paulo, deputado Cosolino e deputado Fred Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu vou lhe fazer sempre essa pergunta no dia de hoje. Perfeito. Eu estou sempre com duas opções. Vossa Excelência, neste pacote especificamente, tem definido que o voto é pela formalidade, se é constitucional ou não. E que emendas seriam só para suprir eventuais inconstitucionalidades no projeto. Perfeito. Tanto foi isso no do deputado Bacelar, que eu e a deputada Élica apresentamos emendas para corrigir vícios de finalidade, fomos derrotados. Será incorporado mas no será substitutivo. incorporada. Nós repetimos as emendas em plenário para Perfeito. incorporar ou não. Eu tenho divergências nesse projeto com a tabela dos quadros aqui de pessoal. A gente tem que atualizar, por exemplo, o conceito de oficiais de comunicações. Tem apenas um major, um capitão e um tenente. Comunicações, na sua ampla palavra hoje, envolve, deputado Chico, inteligência artificial. E para a polícia é fundamental. Eu vou ter no quadro somente 3. Perfeito. Né? E ninguém pode ser mais do que major. Aí você vê que tem outras atividades que têm dezenas de profissionais. Porque aqui a PM está... Quadro de capelães militares. Sei que o deputado Mick entrou num imbróglio religioso envolvendo as forças de segurança, mas tem 7 segundo-tenentes, 4 primeiro-tenentes, 3 capitães, 3 majores, 2 tenentes-coronéis, 1 coronel. Não quero crer que na Polícia Militar a atividade de capelão seja mais importante do que, de fato, a comunicação e a inteligência. Porque o conceito de oficial de comunicação aqui Assim diga o deputado Carlos Mink. é o cidadão, né, que
anuncia o resultado das operações, não é. Mas é comunicação e inteligência, é muito mais que isso. Então, eu queria emendar isso, mas não emendei, porque eu não acho que isso é vício de inconstitucionalidade. Se o conceito é esse ou não. Se o conceito para esse é a sua forma, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Por exemplo, deputado Luiz Paulo, o quadro de oficiais auxiliares, especialistas, são 293 segundos tenentes, 143 tem que ter uma especificação do que são esses oficiais auxiliares. Um desses, eu ia mudar, e nos especialistas, a gente podia tirar um pedacinho para a parte de comunicações e inteligência. Perfeito. Porque, cá entre nós, né? O tal famoso P2, está em que tabela aqui? Perfeito. Né? Tá Agora, tá eu na faço uma inteligência, pergunta, né? a sessão está sendo transmitida? Eu faço uma pergunta aqui, a sessão está sendo transmitida. Tem algum representante da Polícia Militar aqui? É isso que é uma crítica que eu faço ao atual comando da Polícia Militar. Está muito preocupado com a eleição do ano que vem, mas, ao invés de mandar uma representação institucional para discutir uma matéria relevante em nome oficial da Polícia Militar, não tem um representante na CCJ. E aí fica a discrepância. Presidente. Quando presidia a Comissão de Orçamento na legislatura passada, justiça seja feita, em todas as reuniões que fizemos, o deputado Luiz Paulo é testemunha disso, que participou em todas comigo, o deputado Chico Machado também compunha o orçamento, é discrepante a forma que o Corpo de Bombeiros se representava, se fazia presente. Levava ali planilhas, levava um quadro de oficiais para expor detalhadamente o orçamento. E aqui, infelizmente, a gente não percebe uma representação institucional, embora tenha uma determinação formal para isso, não tem nenhum oficial da Polícia Militar, nem ninguém da representação parlamentar da Polícia Militar aqui. Então, nos dá possibilidade de fazer a alteração como a gente bem queira, porque a prerrogativa de fazer é nossa. Me permita só... Só concluir. Não tem nota técnica, não tem Deputado nada. Amorim, Largado. e qual é a minha E preocupação? me perdoe, a Polícia Civil, desculpa, deputado Luiz Paulo, hoje está em pauta no plenário o projeto da Polícia Civil. O secretário Felipe Cury está numa missão em Portugal com outras autoridades da segurança pública do Brasil. Me ligou todos os dias, inclusive no final de semana. O chefe de gabinete da Polícia Civil, o delegado Delmir, também entrou em contato todos os dias comigo. Ontem tinha representação da Secretaria de Polícia Civil aqui na casa, dialogando com alguns deputados, dialogando com a gente. E a Polícia Militar, infelizmente, está preocupada com a eleição do ano que vem e não manda representação na casa. Então, a gente fica muito à vontade e já me filio em muitas das emendas, dentre as quais as que o deputado Luiz Paulo vai assinar. Eu só queria fazer o último comentário, porque eu também fiquei na dúvida, né, técnica, viu, deputado Pacheco? Quando um projeto do governo vem para casa, a gente pode produzir em plenário quantas emendas a gente quiser e bem desejar. Eu só não acho, apesar disso passar, que a gente possa fazer o famoso bacalhau. Você está falando da Polícia Civil, você trata da Controladoria Geral do Estado. Não, se faz isso, poder pode. Né? Poder pode. O deputado Pacheco emendou no projeto do Judiciário o Tribunal de Contas, e foi do projeto do MP o Tribunal. E também se emendou o Judiciário. Não é a mesma coisa, né? Mas ele rezou muitas ave-marias Não, estou falando para compensar esse não pecado. deve, mas poder pode. Agora, eu não acho que a CCJ, apesar de eu estar pronto para isso, a CCJ, para corrigir vício de inconstitucionalidade, mexa numa tabela de organização de pessoal. Lá no plenário é outra coisa. E quando vier para análise, é outra coisa. Então, só... Deputado Márcio Alberto, gostaria que Vossa Excelência se filiasse às nossas críticas como presidente da Comissão de Segurança. A Polícia Militar manda um projeto, uma mensagem do Poder Executivo, mexendo no quadro da carreira da Polícia Militar. Quantitativo, distribuição por função. Não manda um representante, não tem ninguém da representação institucional da Polícia Militar presente, diferente da Polícia Civil, que tem mantido o diálogo o tempo inteiro conosco, diferente do Corpo de Bombeiros, que se faz presente o tempo inteiro na representação parlamentar. E aí é algo que não interessa diretamente ao governador Cláudio Castro, não interessa diretamente ao governo, a não ser somente a carreira.
E aí não tem nenhuma representação. O deputado Luiz Paulo tem algumas emendas, dentre elas uma muito justa, que faz desrespeito ao acréscimo do quadro, por exemplo, no setor de comunicação, porque a comunicação também engloba a inteligência artificial, algo, ao meu ver, ao nosso ver aqui, indispensável para a atividade policial. E aí não tem ninguém da Polícia Militar para discutir. Estou escrevendo ao governador agora relatando o caso e serei duro e implacável também na assinatura das emendas, porque se a Polícia Militar que é interessada não quer discutir a matéria, deixe por conta dos deputados unicamente, que, aliás, somos nós os competentes para fazer qualquer alteração e definir a redação final da lei. Deputado Knoploch e deputado Mink. Deputado Fred, desculpa. Primeiro dizer que eu vou seguir o voto de Vossa Excelência pela constitucionalidade, pura e simplesmente por um entendimento no qual chegamos aqui, né, que eu me filiei ao senhor, com relação a dar o voto constitucional ou não. Mas cada um de nós aqui, por exemplo, poderíamos dar votos com emendas, já de cara, né, e abrir a divergência. Por exemplo, tem um projeto meu em outro momento que é para a gente conseguir chegar ao posto de tenente-coronel os oficiais músicos, porque eles só chegam a major, né? De outra forma, assim como o deputado Luiz Paulo disse, da questão do quadro de inteligência, teve um outro que agora não me recordo que ele citou. Eu, por exemplo, eu acho que tem que ficar comunicação, eu acho que tem que ficar muito especificado o que cada oficial vai fazer, porque aquilo ali é uma caixa preta. Tem um monte de oficiais sem fazer absolutamente nada, que são colocados em posições que não levam a nada e chega a lugar nenhum. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa deixar claro que aquele oficial X, assim como acontece nas Forças Armadas, ele vai trabalhar na área X, na área Y. A gente tem hoje oficiais, por exemplo, que é uma loucura, que são médicos, fisioterapeutas, que não trabalham na área da saúde. E aí tem um déficit na área da saúde, que, aliás, eu sou contra, inclusive, a área da saúde da Polícia Militar. Para mim tinha que acabar. Acaba a área da saúde e bota um plano de saúde, porque aquilo ali é só uma roubalheira absurda que existe naquele hospital HCPM. Da mesma forma que quadros administrativos na Polícia Militar é outro absurdo. O policial militar tem que estar na rua. Não tem que estar fazendo comunicação, a comunicação que eu digo de redes sociais, como a gente tem uma quantidade absurda de gente que eles chamam de P5, né, fazendo comunicação social, outros no rancho. São tantos absurdos, aí depois a gente fica abrindo um monte de concursos para suplir essas vacâncias que a própria instituição tem, mas estão em outras atividades. Então, só que, coadunar com o deputado Luiz Paulo e com Vossa Excelência, eu vou acompanhar o voto do senhor, mas a Polícia Militar não está aqui, reflete as críticas que eu tenho falado inúmeras vezes do coronel Marcelo Menezes. É um péssimo secretário, é um péssimo gestor, é um péssimo oficial, fica sempre com aquela cara de concha dormindo e não resolve absolutamente nada. Eu fiz uma crítica, e aí, me desculpa me estender, eu fiz uma crítica com relação às viaturas, as viaturas começaram a ir para as ruas. Eu fiz uma crítica da UPP do Morro de São João, aí agora estão fazendo reforma. Ou seja, precisa a gente ficar toda hora provocando, estando para se tomar ações devidas. Então, eu quero aqui já aproveitar e deixar a minha indignação com essa gestão que está mais preocupado com o slogan e com o jingle da campanha, Marcelo Menezes, nosso deputado, do que trabalhar de verdade. Deputado Flávio Serafini. Desculpa, me perdoa. Deputado Fred é o primeiro, né? Deputado Fred, deputado Mink, deputado Serafini. Muito rapidamente, presidente. Eu também me filio ao que disse o nosso deputado Luiz Paulo. Também teria algumas emendas para apresentar e, evidentemente, por conta desta forma que estamos tratando para observar efetivamente aqui na CCJ a forma, eu não vou apresentar o voto em separado, porque também
as questões que envolvem são em relação à tabela. Eu fui procurado por um setor da Polícia Militar e também acho que deveriam estar aqui para reforçar cada vez mais esse pedido. E uma das questões que, inclusive, abordei durante a reunião que fizemos foi que achava que a gente tinha que ter um pedido uníssono, porque uma das coisas que eu observei, e já uma delas citadas pelo Quinoploc, foi que, por exemplo, os músicos não tinham a possibilidade de se tornarem coronéis, né? E haviam outras distorções, na minha opinião. Acho que a carreira precisa ser observada como um todo. Então, eu fui procurada, por exemplo, por uma pedagoga da Polícia Militar e que observava que não poderia chegar a coronel. Então, acho isso uma distorção. Então, nós teríamos que ter, de fato... Parte. Por favor. Dentro da sua linha, e na linha do ex-surumbático, deputado Quinoploc, falei até para ele, imagine se ele não tivesse surumbático. mas na linha do que ele abordou, e de que Vossa Excelência, eu confesso que não servi nem o Exército, sou reservista de terceira, excesso de contingente. É da nossa época, né, Mica? Excesso de contingente. Bom, mas eu não consigo entender que seja vedado a um oficial chegar ao posto de coronel, esteja onde ele estiver na corporação. Eu não consigo entender isso. Por que não uma escala de ascensão? Então, todos têm que ter acesso a tudo. Concordo. Se não tiver vaga... As Forças Armadas têm umas limitações para o caso do generalato também. Sim, mas eu não consigo, eu Mas não chega consigo coronel. entender. Chegar só a major é um... A distorção Se o essa. cara parou em tenente-coronel, porque o número de coronéis é pequeno, eu consigo entender. Você não vai general pleno, só sabe, você sai como general, mas não é, enfim. É a mesma coisa na sua linha. Enfim, Vossa Excelência acho... também me concede uma parte? Pois não. Eu também, deputado Fred, fico reflexivo em relação aos oficiais não combatentes chegarem todos ao posto de coronel. Porque, por exemplo, nas Forças Armadas só chega a brigadeiro do ar os oficiais que são pilotos, né? Como também na Marinha, só chegam a almirantes do mar os oficiais que são que pilotam lá o navio, né? Que são comandantes de navio. Então, da mesma forma, na Polícia Militar são prestigiados os combatentes. Mas se me permite uma parte, deputado Vinícius. Vamos nos apartes. A parte do É uma aparte, boa discussão. o oficial médico, ele chega a coronel full. Então, Mas- assim, e seria também uma é um quadro distorção técnico. dentro da área Mas da veja, saúde. o que me causou estranheza foi que a sensação que tenho é que há uma pulverização nos pedidos. Assim, cada um puxa a corda para o seu lado, na própria PM. Né? Então, caso o fonoaudiólogo diz lá, o médico fala, não, eu preciso ter o posto de coronel. Aí o pedagogo fala, mas eu também quero ter. Sim. Então, No caso, quando e veio aí o fica deputado o Fred. músico, por Sim. que um é pior Claro, ou melhor existe que o uma outro? disputa classista, Sim, né? existe Dentro uma da disputa instituição. classista. Quando Né? veio a mensagem do Corpo de Bombeiros, o próprio comando da instituição orientou a abrir o posto de coronel para os enfermeiros. Eu mesmo produzi a emenda aqui. Sim. Produzi a emenda de plenário. Agora, eu recebi no gabinete a demanda dos fisioterapeutas e dos nutricionistas do Corpo de Bombeiros, mas a gente tem que esperar vir uma mensagem do governo relativa ao Corpo de Bombeiros para tentar encaixar, né, a possibilidade dos fisioterapeutas e dos nutricionistas também poderem alçar o posto de coronel. Claro que isso tudo aqui também a gente tem que ter o cuidado, deputado Luiz Paulo, de não gerar despesa, né? Porque essas transformações de cargos no regime de recuperação fiscal, elas não podem onerar, né? Tem que ser, essas transformações, elas não podem criar despesas para o Poder Executivo. Então, tem que ser transformações sem criação de gastos. Essa química aí tem que ser feita. Sempre há, mas Uma maneira de... tem que ser Daí teoricamente... a importância de ter alguém da Polícia Militar aqui. Isso. Exatamente. Para acabar... Desculpa, pode terminar. Não, tudo bem, eu Vinícius, acho que por foi favor. a consideração que eu queria fazer, porque eu fico realmente reflexivo Sim. sobre... Toda categoria vai querer ter uma patente mais alta, mas eu acho
que, concordando aqui com o nosso presidente, deputado Rodrigo Amorim, Obrigado. a instituição é a melhor também, dá o melhor norte sobre quem deve ou não Tá perfeito. ter galgar esse cargo, porque todas as categorias, na verdade, vão querer. Sim, Eu me mas filio muito. Eu queria só que tem uma nuance, deputado Vinícius. Nós não estamos criando, nem aumentando, nem vamos fazer isso, o número de coronéis ou tenentes-coronéis. Continua o mesmo número. É Só a redistribuir. possibilidade dele ascender se houver vaga. É. Por que a aposentadoria militar é precoce? Tem coronel na reserva com 48 anos. Porque se ele ficar lá, jamais abre vaga para o tenente-coronel ascender. Deu para entender? Não é aumento de despesa, é possibilidade de acesso, de progressão. Sim, sim. Eu concordo com o que o deputado Vinícius disse. Eu acho que o melhor entendimento é uma participação efetiva de toda a corporação para que seja melhor definido a realidade interna. Que quando você define melhor a sua própria realidade, a discussão fica mais ampla. E só para reforçar, presidente, que durante essa conversa, por exemplo, eu tenho dentro do meu gabinete uma representação da Polícia Militar. Está aqui a terceiro sargento Ana Paula, que é do meu gabinete hoje e faz todo esse tipo de interligação, inclusive com a PM. E me ajuda muito nesse contato por entender efetivamente a realidade. Mas, veja só, é minha representação, evidente. E aí vai, de fato, uma crítica nesse sentido, mas a gente está tentando fazer exatamente isso, entendendo as realidades para poder fazer essa discussão com as pessoas que nos procuram a todo instante. A propósito, a gente tem aqui conosco, que sei que faz parte da assessoria do PSOL, o ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Ibis. Agora, a gente entende o posicionamento do PSOL como um partido de oposição ao governo e respeita, obviamente, a carreira do Coronel Ibis. E é mais um motivo, só como uma narrativa, mais um elemento de retórica, a gente ter na discussão da matéria aqui um ex-comandante da Polícia Militar, mas que hoje faz parte da assessoria de um partido de oposição, e a Polícia Militar não manda nenhum representante para discutir a Coronel matéria. Ibis foi agraciado com a medalha Tiradentes pelo Aqui deputado fazer aqui Renato Cozzolino, fazer aqui o atual cumprimento ao prefeito. Coronel Ibis pela Vossa Excelência tá- presença sempre... Presidente, e o Coronel Ibis está sempre aqui presente. Pois é, Não, Vossa Excelência está corretíssimo e é só para... Eu tenho essa preocupação, então não vou apresentar o voto em separado, apresento as emendas para que se faça esses ajustes efetivamente na tabela. Deputado Carlos Mink, depois deputado Serafim, na e depois mesma- deputado Gualberto. Vou encurtar muito, que é na mesma linha Aqui, ó. do Luiz Paulo, do Cozzolino, do Fred Pacheco. Presidente, eu também fui procurado e levei para o plenário 3 presidentes de conselhos. Viu, deputado Amorim? Vossa Excelência estava lá do meu lado. Eu levei 3 presidentes de conselhos, que eram farmácia, veterinário e fisioterapeuta, e, na época, o presidente, no dia, o presidente Rodrigo Bacelar se declarou solidário, dentro dessa linha que o Luiz Paulo e o Cozzolino falaram. Quer dizer, você pode ter ascensão quando couber e se merecer, e tendo o espaço. Você não pode limitar que certas carreiras podem chegar e outras não. Então, essa ideia da paridade é uma questão relevante. Então, também vou me filiar a essa ideia da constitucionalidade e já temos as emendas para apresentar em plenário. Aproveito, presidente Amorim, para cometer aqui uma pequena indiscrição, que Vossa Excelência generosamente consente as indiscrições. A vossa fala e também a do deputado Cozzolino lembraram um embate meu em relação à questão religiosa, em horário de serviço, etc. Então, a indiscrição é a seguinte: o governador do Estado, que se dá com o meu filho Zé Luiz, que é procurador, ligou para o meu filho Zé Luiz dizendo que eu, tão esperto, tinha metido o pé na argola porque fui brigar com a OAB, por isso, por aquilo, como é que era ruim brigar com a OAB. Aí, depois que eu peguei, fui lá na OAB e fiz as pazes com a presidente da OAB e tal, eu mandei para o governador dizendo que eu, seguindo a orientação dele,
Seguindo a orientação dele, procurei e fiz as pazes com a presidente da OAB. Era apenas essa pequena indiscrição que eu queria cometer aqui sobre seus auspícios. Está feita e registrada. Deputado Flávio Serafini. Presidente, também fui procurado por uma série de categorias, buscando aí o nosso apoio, emendas, para ampliar o escopo de promoção de diferentes cargos. E aí, analisando, né, a proposta enviada pelo governo, realmente é muito difícil a gente legislar sobre isso no escuro, porque a gente não sabe quais são os critérios que podem levar a essa promoção. Perfeito. Por exemplo, o deputado Vinícius Cozzolino, ele trouxe aqui para a gente uma referência das Forças Armadas, né, que nas Forças Armadas só chegam ao cargo máximo aqueles que são de combate, né? Os cargos da saúde, os demais cargos, não costumam chegar nas Forças Armadas. Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma diferença. Médico chega, depois dos médicos, dentistas, foram sendo puxadas outras carreiras, inclusive capelão. Então, cria uma confusão. A gente tem uma especificidade na PM com relação ao Corpo de Bombeiros, que na PM, os oficiais da saúde, eles só atendem a própria PM, o que é diferente no bombeiro. No bombeiro, o cara entra na ambulância, o cara vai para o hospital, o cara ele está na rua fazendo o papel de bombeiro da saúde, mas de bombeiro. O da PM, não. O da PM ele está restrito às unidades militares que atendem aos policiais. Isso é uma diferença. Eu estava tentando aqui ver, por exemplo, se a gente conseguia entender um critério. Por exemplo, numérico. Uma categoria me procura, tem 12, somando todas as patentes, não dá para ter um coronel. Agora, tem 50. Tem 50. É o caso aqui de 2 carreiras, se eu não me engano, fisioterapeutas e nutricionistas. Tem 50. Por que não tem um coronel? O número é o quê? É 100? Mas aí 100 a gente já pega o psicólogo, poderia ter 2 e só tem 1. Me parece que teve aqui uma série de pressões também de determinadas categorias, algumas que têm mais poder simbólico na sociedade, etc., que foram conseguindo criar patentes mais altas para ter promoção a coronel, a tenente-coronel, de uma forma mais absoluta. Mas sem essa explicação do comando da Polícia Militar, de quais são os critérios, realmente, assim, qualquer discussão que a gente fizer, ou vai ser arbitrária, ou a gente vai ser obrigado a estabelecer critérios que são diferentes dos critérios que a Polícia Militar colocou, o que, obviamente, tem uma gravidade. Porque você ter... né, a gente, por exemplo, o deputado Luiz Paulo falou, olha, gente, vamos abrir a possibilidade para que todos possam ser promovidos. O que significa a gente ter, entre os coronéis, um número cada vez menor de combatentes e cada vez maior de outros oficiais? Isso tem um impacto no perfil da força. Como é que o comando da PM vê isso? Não está claro para a gente. A gente vai ficar debatendo entre a gente sobre as nossas teses. Isso é muito ruim. Então, é importante que a PM encaminhe uma justificativa por escrito, além de vir para cá para o debate após o recebimento das emendas. A gente também recebeu a emenda dos músicos, que é um dos casos que nos parecem mais gritantes. Tem quase 300 músicos. E não tem a proposta de chegar até o tenente-coronel. Por que não tem essa proposta? Né? Aliás, importante destacar que essa é uma parte da carreira militar que está dentro da corporação desde que a Polícia Militar foi criada. A banda da Polícia Militar tem mais de 200 anos, acompanhando a história de criação da Polícia Militar. Por que não pode chegar a tenente-coronel? Tem uma especificidade do cargo? Porque agora a lei nacional permite que os praças possam ir até tenente-coronéis. Na proposta encaminhada pelo governo, os músicos não estão incluídos. Por que o governo não incluiu os músicos? Tem alguma explicação ou é só tratar com desprestígio uma categoria que é tão importante como a categoria dos músicos? Então é importante ter esse esclarecimento, que a gente não quer criar distorção. Mas se a polícia não vier aqui, o que a gente achar razoável, a gente vai emendar e vai lutar no plenário para aprovar. E aí, se causar alguma distorção, né, o problema é da falta de esclarecimento. A gente não quer causar distorção. A gente quer entender o que o governo está propondo para que a gente possa legislar com diante da fala de Vossa Excelência, eu vou fazer um encaminhamento aqui para o colegiado. Não vou botar em votação a matéria e vou aprovar a realização de uma audiência pública e vou preparar eu mesmo um substitutivo estabelecendo critérios e não vou ouvir a Polícia Militar no meu substitutivo.
Se a Polícia Militar não teve a decência de vir discutir a matéria antecipadamente e se fazer presente na discussão importante, vou fazer a audiência pública com as representações, com os demais colegas, vou elaborar um substitutivo com base na que as assessorias nossas possam estabelecer, a gente vota na CCJ, e aí vamos ver, o Coronel Menezes, que ainda não é deputado, ele vai fazer um bom exercício de como um deputado deve se portar, que ele vai vir para cá discutir como se deputado fosse, já que ele está tão preocupado em ser deputado no ano que vem. Perfeito. Então, está retirada a matéria de pauta, não vou discutir, vou realizar uma audiência pública, conforme a deliberação dos colegas. Senhores que aprovam a realização de audiência pública, permaneçam como estão. Aprovado a realização de audiência pública, está suspensa a votação da matéria então, por ordem. Eu entendo, depois da audiência pública, volta à pauta. Volta à pauta com seu substitutivo. Com um novo voto que já é da constitucionalidade. E aí o senhor vai apresentar um substitutivo. Perfeito. Segundo projeto da pauta, projeto de lei 6029 de 25, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 5.271 de 25 de junho de 2008, que institui no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro a prestação de tarefa por tempo certo. O parecer é pela constitucionalidade, partindo do pressuposto que o governador do Estado tem a competência de legislar sobre o tema, não adentrando no voto na questão de mérito. Em discussão. Presidente, Vai discutir deputado Luiz Paulo, depois deputado Cosolino. Algum também, deputado inscrito? Também. Olha só. Luiz Paulo, Cosolino, Quinoploc. Outro deputado quer discutir a matéria? Então, Luiz Paulo com a palavra para discutir. Senhor presidente, eu vou fazer aqui duas colocações para Vossa Excelência verificar se tenho eu razão para achar dois artigos inconstitucionais e as correções que eu vou fazer. Então, eu acho que tem risco de questionamento de inconstitucionalidade, deputado Cosolino. O inciso 3º do artigo 3º. O que diz aí? No inciso 3º, artigo 3º, não, inciso 3º do artigo 3º, alterado pelo artigo 2º. Ele diz assim... Artigo 3º. Em complemento à atividade operacional realizada em programas específicos do governo, aqui, convênios, etc. Bom, segurança presente. E no artigo 8º do parágrafo 3º, está lá no artigo 3º, deverão ser disponibilizados aos policiais militares, bombeiros, entendeu? Ainda que mediante cautela são responsáveis por todos os equipamentos, aqui. etc. Ah, tá. Quais são as questões que eu estou aqui levantando? A primeira delas, nesse inciso 3º, em complementação à atividade operacional. Ora, quem pode ter atividade operacional não são quem foi reformado, são os ativos operacionais dos policiais. Então, parece que você está contratando uma força suplementar operacional. Então, o meu problema aí de constitucionalidade é em complemento à atividade operacional. O que eu gostaria de alterar para dar constitucionalidade seria colocar em atividade de apoio administrativo, logísticos e comunitários relacionados a programas específicos de governo, que compreenderia a segurança, porque está na programas específicos do governo. Mas veja bem, na verdade, isso, me parece que o intuito da lei, me parece só, porque também a Polícia Militar não teve a decência de discutir a matéria, então eu estou pressupondo que o intuito da lei é aproveitar o bom policial. Sim, que eu não estou duvidando disso. Fez muitas prisões, que ainda tem a capacidade física, laborativa, de participar, porque ele é policial, ele não deixou de ser policial. Mas ele não, sim, tanto é que ele está reformado. Mas, no meu entendimento, ele não pode ser uma força operacional. Não, ele só vai complementar uma operação, por exemplo. Sim, pelo contrário, eu acho que auxilia, tem um policial experiente. Sim, querido, mas ele está reformado. Eu acho que tem um risco de inconstitucionalidade colocar a palavra em complemento à atividade operacional. O que eu estou sugerindo é tirar a palavra atividade operacional para ser de apoio administrativo, logístico, comunitário,
relacionados a programas específicos de governo. Tipo assim, Porque para reforçar o batalhão operacional, senhor presidente, o senhor me perdoe, porque eu sou um defensor maior dessa questão. Chama os concursados, pô. Não tenho Chama os dúvida, concursados. não tenho dúvida. É um programa especial. Segurança presente não é um programa suplementar criado pela UFAM. Eles podem trabalhar no Lei seca. mas em outros similares. Mas não pode estar na frente do combate, da repressão, etc, etc. Por isso você faz concurso público para chamar mais soldado, oficial, etc. Eu não estou dizendo que eu tenho razão, mas eu acho que é um risco Eu de entendo inconstitucionalidade. o pensamento Tem de fundamento, Vossa tem fundamento. E o segundo, que eu falei lá, que é no parágrafo 3º, artigo 8º... Mas me perdoe, deputado Paulo, a Pois não. questão aí, salvo o melhor juízo, não é nem da constitucionalidade em si, é do mérito. Vossa Excelência pode ter absoluta razão no mérito, mas eu não diria inconstitucionalidade, porque não há nada de que afronte a legislação vigente ou a própria Poderia Constituição ser Federal. o princípio trazer de da volta. admissão por concurso público Presidente. para atividade fim Mas de combate. na atividade militar, deputado Não Mink, tem isso na já Constituição. pressupõe Presidente. a reserva em que aquele indivíduo, tal qual nas Forças Armadas, ele pode ser convocado a qualquer tempo. Tanto que nós já tivemos chefe do comando da Polícia Militar que Reintegrado, estava estava na reserva e O Luiz voltou. Henrique foi isso. Não é diferente. Para ser secretário de Estado, pode estar na reserva, não tem Não, mas problema ele nenhum. virou comandante também da Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique. Ele estava na reserva e ele voltou para assumir o cargo de comando da Sim, Polícia mas não Militar. foi uma contratação temporária, pô. Olha só, presidente, o que eu estou colocando a questão de ordem? É legítima a discussão que Vossa Excelência Não, está fazendo. se o Legítima. senhor considera que isso é um vício de inconstitucionalidade. Se o senhor não considerar, eu vou votar pela constitucionalidade pura e vou emendar no Digo que- plenário. digo Eu que- estou chamando a que atenção. é mérito. E Vossa Excelência É. pode ter razão no mérito. Sim. Exato. E a Mas outra não é afronta quando a ele constitucionalidade, fala, entendeu? no parágrafo 3º do artigo 8º, equipamentos e materiais necessários. Eu acho que não dá, desculpe, para terceirizado de contratação temporária, o governo oferecer arma de fogo, material letal. Então, estava mudando para que não incluirá armamento letal, salvo hipótese excepcional, estava mudando para corrigir possível vício. Mas se eu achar que também isso é mérito, eu não vou fazer com emenda. Eu faço diria que só não- a constitucionalidade. Nesse caso, poderia esbarrar numa ilegalidade face ao Estatuto de Desarmamento, mas, no fundo, ele já tem o porte consagrado, funcional, que ele leva para casa mesmo na reserva. Sim, presidente. Veja só, volto a dizer. Eu não estou dando um voto. Eu li a minha contradição. Perfeito, Se o senhor diz assim, não, senhor, isso é mérito, Eu o considero meu que seja voto mérito, é considero que seja Emenda mérito. o meu no voto é plenário. constitucionalidade. Perfeito. Concordo, presidente. Já leva o porte para casa e Não, é uma importante a questão. ponderação, as duas ponderações são Importante. Importante. É importante. Importante. Mas é bem observado, as ponderações do deputado bem Luiz Paulo observadas. são bem observadas, como sempre. Não é à toa que é o deputado Luiz Paulo. Mas Gostei do trocadilho. Vossa Excelência, eu diferente entendo- do Quiloplote que está abatido, Vossa Excelência está bem animado hoje. dormi bem. Ah, que bom. Mas O Quiloplote dormiu mal, tá? Cabeça Muito mal. quente. Muito mal. Mas os policiais que vão à reserva, eles levam à reserva o porte de arma. E se eles vão trabalhar, atividade- vão exercer uma função pública, eu não vejo óbice que eles, né, tenham um equipamento, ainda que bélico, do Estado. Mas eu considero que isso, de fato, seja uma questão meritória. Sem dúvida. E que a gente possa estabelecer critérios na Sem própria lei. problema, já está resolvida a questão. Próximo deputado é o deputado Quiloplote. Já coloquei Presidente, meu voto. E puro, acompanhando aqui constitucionalidade. o debate aqui junto com o deputado Vinícius, que é diferente do que aconteceu na Prefeitura do Rio, onde o prefeito Eduardo Paz criou uma força que as pessoas não têm porte de arma. Elas vão ser um serviço temporário, vão ganhar porte de arma, e é um porte de arma esdrúxulo, porque só fica em tempo de atividade de serviço, quando ele for para casa não tem. Então, um bacalhau absurdo. Não é um bacalhau tão bom igual que o Coronel Menezes está comendo em Portugal, mas é um bacalhau, e acho que Bacalhauzinho. Um bacalhauzinho.
E acho que nesse caso, inclusive, um outro tema que é importante, que vou emendar em plenário, a gente deveria aproveitar esse projeto essa mensagem do Poder Executivo e incluir a Polícia Civil. Vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Nós temos delegados bons que já estão aposentados, novos, e que gostariam de contribuir, de voltar a trabalhar, utilizar a experiência deles. Eu gostaria até que se tivesse ainda aqueles delegados da época... Falar em bacalhau, né, deputado Luiz Paulo? Por falar em bacalhau, gostaria até de aproveitar aqueles delegados mais antigos, que do tempo da gratificação faroeste do deputado Luiz Paulo, pessoal da escuderia Lecoque, mas como vão estar mais idosos... Citado, eu quero ter direito. Como legalista, eu vou garantir o direito à fala regimental de Vossa Excelência. Temos muitos delegados aptos, né? Não só mentalmente, mas fisicamente, e comissários de polícia a contribuir. Então, deixo aqui a sugestão para emenda em plenário. Receita de bacalhau. Deputado Serafini e deputado Luiz Paulo, que foi citado. Bom, deixa eu... Presidente, estava mais uma vez analisando o projeto, né, tentando entender qual é exatamente o objetivo, né, da mensagem. O programa, né, a lei, ela busca ampliar a contratação de profissionais, né, nesse mecanismo do tempo certo, né, da tarefa por tempo certo. O que ela faz? Na prática, ela estimula que o policial militar da reserva volte para a ativa para fazer tarefas de retaguarda. O objetivo, em tese, desse movimento é o quê? É a recuperação do efetivo, né? Você colocar mais gente na rua e tirar gente das tarefas de retaguarda. Só que a gente não tem aqui uma estimativa de qual é o percentual que se quer fazer isso, né? Qual é o impacto, quantos a polícia vê, qual é o impacto, porque a gente, obviamente, tem que ter preocupação com o rejuvenescimento da polícia. Obviamente, quando você tem uma medida desse tipo, você pode retardar a realização de concurso público, porque você está utilizando esses profissionais. Além disso... 9 anos, será? Além disso, a proposta do governo é de que o cara possa fazer isso por 9 anos. E aí tem uma outra problemática. A gente já tem hoje um instrumento de estímulo ao servidor público, inclusive o servidor militar, de permanência na ativa. Esse estímulo se chama abono permanência. O abono permanência faz com que o profissional, quando ele alcança o tempo de aposentadoria ou de reserva, ele deixe de pagar a contribuição previdenciária para permanecer na ativa. Isso gira ao redor, dependendo do cargo, 11%, 14%, a PM tem uma alíquota diferenciada, então é um valor um pouco mais baixo. O risco de um projeto como esse, né, é que você pode ter 2 desdobramentos. Fazer com que muitos policiais que já têm tempo de ir para a reserva antecipem a ida para a reserva, buscando o abono permanência, o que vai ter um impacto financeiro negativo para o Estado, e você vai ter um policial que pode cumprir plenamente as suas funções, restrito às funções que estão definidas nessa contratação por tarefa de tempo certo. O outro risco é você ter a convocação de policiais que já estão com uma idade avançada e que, nesse caso aqui, podem ficar por mais de 9 anos. E aí você pode ter um envelhecimento, né, 2 profissionais da corporação, que você tem que ter uma avaliação. Você tem experiência, é muito importante. Mas os policiais, eles podem ir para a reserva mais cedo, dentre outras razões, pela natureza do serviço que eles prestam. Porque tem risco, porque tem necessidade física, porque tem uma série de questões. Se você tem aqui uma limitação, não pode passar, né, o equivalente de 5% dos profissionais. Você tem aí um mecanismo que você controla uma não mudança de perfil. Não, concordo, mas é mérito. Da tropa. Concordo, né? É mérito, não, é mérito. Legítimo. Não, mas isso é relevante, As ponderações são legítimas. Mas essas questões são importantes da gente discutir. Concordo. Porque isso tem um impacto não só para os profissionais que já estão lá, que prestam carreira, mas tem um impacto no serviço prestado para a população. Perfeito. Né? Então, assim, a gente tem essas preocupações, a gente acha que esse tempo de 9 anos na tarefa de tempo certo é um período muito alto, você considerando que já é um profissional que já está na reserva, né? O cara vai ficar mais 9 anos depois de ir para a reserva, e a gente acha, então, que
além dessa limitação temporal, era importante ter um percentual de um efetivo da tropa. Né? Então, eu queria trazer já essa proposta aqui na CCJ. Eu vou fazer um encaminhamento para Vossa Excelência, mais uma vez, pegando a fala de Vossa Excelência. Nós já deliberamos retirar o outro para fazer uma audiência pública sem fazer análise. Nesse, como o deputado Luiz Paulo suscitou um ponto ou outro, mas que não me parece que houve um consenso aqui sobre a constitucionalidade, o vício de constitucionalidade, mas efetivamente sobre a matéria, o deputado Luiz Paulo tem razão nos pontos que coloca Vossa Excelência também, eu sugeriria aqui o seguinte, a gente votar pela constitucionalidade, manter o parecer original, e, na ocasião dele ir a plenário receber emendas, a gente bota junto com a audiência pública do outro projeto e delibera ambas as matérias. Tanto as emendas que esse receberá e a discussão inaugural do eventual substitutivo do outro projeto. O presidente Amorim, inclusive... Mas esse a gente já bota na pauta para receber as emendas. Se não me falha a memória, a própria reunião do Colégio de Líderes já tem deliberado que antes de ir ao plenário haveria audiência. Antes de ir ao plenário, não deliberou após receber as emendas. Isso, desculpe, após receber. Antes da votação definitiva. Só para ficar claro o compromisso aqueles que nos assistem. Isso, eu me expressei mal. Antes da votação definitiva. Só para ficar claro para aqueles que nos assistem e para a imprensa que vai cobrir a matéria, e depois para a Polícia Militar saber através da imprensa, que eles vão ler o jornal e entender o que a gente discutiu. Seguinte, o primeiro projeto está retirado de pauta, não está nem votada a constitucionalidade ou não. A gente vai fazer uma audiência pública para, a partir daí, construir já o parecer com um substitutivo, fazendo as alterações no anexo das carreiras. Depois vai a plenária em primeira, recebe outras emendas e tal. O segundo projeto, que é esse, a gente vai votar agora a constitucionalidade, ele vai a plenário, vai receber uma enxurrada de emendas, dentre elas as matérias que bem destacou aqui o deputado Serafini, deputado Luiz Paulo. Voltando, nós fazemos uma audiência pública só e discutimos os dois juntos. O primeiro projeto, que não recebeu nem parecer ainda, e o segundo, que já estará na fase de parecer sobre as emendas. Está bem explicado agora. E aí a gente convida a Polícia Militar, se quiser aparecer lá, se não tiver outro compromisso mais importante, quiser aparecer lá na audiência pública, está convidado, vai ser muito bem-vindo. A gente até inscreve lá para ter direito à fala. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer pela constitucionalidade simples. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Agradeço a todo o deputado Quinoploc, que está fazendo críticas aqui maledicentes sobre o pão de queijo, que já é um hábito da CCJ, e que sou eu que graciosamente ofereço aos colegas. Ele veio aqui agora e ele serviu um salgadinho de festa que sobrou das filhas dele, de aniversário, um salgadinho esturricado lá na CPI, que, obviamente, para preservar minha saúde, eu não comi. E está reclamando do que a gente habitualmente desfruta aqui na CCJ. Vossa Excelência, fica à vontade, se quiser oferecer um banquete na próxima, você será muito bem-vindo. Presidente. Te agradeço. Deputado Luiz Paulo. O senhor não me deu o direito de resposta. A sessão não encerrou o direito de resposta, deputado Luiz Paulo, conforme o regimento que foi citado. Primeiro, fazendo uma média com o deputado Quinoploc, eu, na saída da sala, eu comi um sanduíchezinho e me fez muito bem, porque um dia que eu não almocei, me fez muito bem. Não é possível. Não tenho nada a reclamar. Na linguagem popular, quebrou um galho, porque eu fui depois para o Oeste, saí de lá às 7 horas da noite, não tinha comido nada, só o sanduíchezinho que o Quinoploc nos forneceu. Deputado Quinoploc, cada fato histórico tem que ser analisado no momento que você está vivendo a história. Vou falar aqui sobre a gratificação faroeste. Eu fui vice-governador do Estado de 95 a 98. E na minha humilde condição de engenheiro que sou... Deputado Luiz Paulo, posso interromper Vossa Excelência um segundo? Eu, de fato, tenho que sair com o deputado Fred, passar a presidência para o deputado Quinoploc. Mas falta votar um, hein? Não, para as considerações e para a votação do último. Vossa Excelência puder conduzir a matéria aqui, agradeço. Passo a presidência dos trabalhos do deputado Alexandre Quinoploc. Aí eu fico mais feliz que eu vou fazer a questão, responder ao deputado presidente. Eu vou pedir licença também. Deputado Chico, não deixaram Vossa Excelência ir embora, hein? Não deixaram Vossa Excelência ir embora, hein?
Ele falou comigo. Deputado Luiz Paulo. O presidente, advirto Vossa Excelência que o governo passou a estar em minoria na CCJ, só para Vossa Excelência não se arriscar Estou demais. quase suspendendo os trabalhos. O deputado Carlos Mink, voltando pela fala do deputado Quinoploc ainda há pouco, nenhum de nós de oposição teria uma verve tão forte quanto o governo, específico da Polícia Militar, do que ele. Para fazer oposição, inclusive, nós estamos sendo suprimidos do nosso direito de fazer oposição. Mas veja só, voltando a 95 a 98. Então, eu, como engenheiro que eu sou, eu me dediquei no governo a cuidar da área de infraestrutura. Eu não vou falar sobre isso, porque eu não vou falar sobre feitos. Aliás, levou o metrô até a Pavuna. Exatamente. Eu não me dediquei à área de segurança pública, por questões óbvias, que eu também não sou um especialista. Foi o próprio governador... Não era naquele momento, atualmente Vossa Excelência já é. O governador Marcelo Alencar, ele conduziu essa questão. E aí, por isso que eu pedi para fazer uma parte. Se fosse nos tempos atuais, o governador Marcelo Alencar teria sido apedrejado, porque ele fez, o secretário de Segurança, o segundo dele, foi o general Cerqueira, que representou a linha dura da ditadura. E que era um homem competente. E fez o secretário de Polícia Civil, o ex-deputado estadual, Hélio Luz, um militante petista de esquerda. Então, hoje, o governador Marcelo vai apoiado da direita e da esquerda. Você veja que é uma questão do tempo. E aí foi criado, para aquela oportunidade, exatamente, foi batizado pelo deputado Carlos Mink, aquilo era uma gratificação faroeste, que hoje simboliza a questão da gratificação por bravura, que a gente está emendando, etc. Eu só estou contextualizando historicamente. Brevíssima parte. Pois não. Sem entrar no mérito, porque não é o tema nosso de hoje, a gente não vai querer obstruir a sessão logo agora que o deputado Quinoploc assumiu as rédeas. Mas só para lembrar que o governador Marcelo Alencar se redimiu quando eu aprovei o fim daquela gratificação faroeste. Ele sancionou, ele não vetou, ele sancionou a lei que acabou com aquela gratificação faroeste, que ganhou esse nome porque matou mais, ganhou mais, e não tinha nenhum critério técnico de investigação, etc. E com isso apenas quero dizer, Luiz Paulo, que o Marcelo Alencar ele se redimiu ao sancionar. A redenção é a palavra do Mink, não é minha. Né? Mas o que eu quero dizer é que nos tempos atuais, o conceito existe, que é a promoção por bravura. Isso está na pauta. Eu não vou votar para acabar com promoção por bravura. O que eu quero é que a promoção por bravura não conturbe a promoção por mérito e tempo de serviço. Concordo. Então, eu só queria fazer esse esclarecimento. E o último é que, daqui a uns 3 meses, eu faço 80 anos. Vai ter festa? Se você se conciliar com o deputado Amorim, a gente faz uma festa com pão de queijo e suco. E aceita o seu sanduíchezinho para essa festa. Mas olha só, eu estou querendo dizer com isso que eu já vivi muito. Eu estou pela bola 7. Mas o comandante-geral das Forças Desarmadas está me concedendo prorrogação. E para mim ter apetite, né, para estar trabalhando até hoje, é que eu já cometi muitos erros na minha vida, muitos erros. Mas eu tenho mais orgulho da minha história do que tristeza. Então, me faz também ficar um idoso que continua gostando da vida. Porque o idoso
que não gosta da sua história, fica rabugento, chato, impertinente, etc. E o que gosta, vive um pouco melhor com a sua comunidade. Só esse esclarecimento. Parabenizar o deputado Luiz Paulo pelos 80 anos e, com certeza, fez muito bem para o estado do Rio de Janeiro. Encerrando... Ele não tem nenhum desses defeitos que ele falou. O único é ciumento. O único defeito é ser ciumento. Isso não é defeito, isso é uma qualidade. Encerrada a discussão, em votação o parecer do relator, deputado Rodrigo Amorim, pela constitucionalidade. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Qual Pois não. projeto? O primeiro. É o segundo, na verdade. É o projeto de lei 6030 de 25 do Poder Executivo, que autoriza a implantação de bases... Não, esse não. Não, esse não. Fernando, Esse eu quero discutir. Fernando me enganou. Não, é esse aqui, perdão, gente. O outro eu também quero, é o 6029. Isso, 6029 de 25, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 5271, de 25 de junho de 2008, que institui no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro a prestação de tarefa por tempo certo, Acho que ele já tinha cantado. Mas eu acho que ele não cantou a votação. Não cantou, não. Nem pareceu, não cantou nada. Então, o parecer do relator, deputado Rodrigo Amorim, é pela constitucionalidade. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, mas esse já discutimos. Não, senhor. Não, do tempo certo? Foi. Não, senhor. Não, tempo certo, senhor. Você está lendo... do tempo certo. Esse é o tempo certo. O tempo certo está votado isso, já. Tá votado. Ele votou. Já votamos? Acabou. Já votamos. Já votamos. Passando aqui Constitucionalidade pura. O esse é o segundo, votado. que é a questão dos postes. E... Agora que é o terceiro. Que é o Terceiro, projeto de lei 6030. É isso. Tá, então deixa eu chamar aqui os trabalhos à ordem. O anterior foi aprovado pela constitucionalidade pura, tá, simples, e estamos agora avançando para o terceiro, Isso. que é o projeto de lei 6030, Isso. de autoria do Poder Executivo, que autoriza a implantação de bases de fixação, poste e suporte de qualquer natureza para soluções de vídeo monitoramento e dar outras providências. Em discussão. Para discutir. Para discutir. Deputado Luiz Paulo, depois deputado Vinícius, deputado Mink. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o senhor vai conduzir a CCJ num tema, deputado Alexandre Knoploch, que é da sua competência específica, né? Porque é da sua formação esse tema, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, tudo que eu vou falar aqui, o senhor vai entender muito melhor até do que eu mesmo. Eu sou absolutamente favorável que tenha câmaras de monitoramento no estado inteiro, não só nas rodovias estaduais, nas municipais e, principalmente, nas federais, visando dois objetivos. O primeiro é a segurança lato sensu e, a segunda, combater a sonegação fiscal. Porque a gente sabe que muitos produtos que vêm de Santa Catarina, em direção ao Espírito Santo, que tem um incentivo maior que o nosso, passa lá no posto de Angapi, o caminhão, em tese, vai para o Espírito Santo e de lá volta com outra nota fiscal. Mas, na verdade, o caminhão não vai. Descarrega aqui, a nota fiscal vai para lá e volta outra. Por quê? Porque esse caminhão que passou em Angapi, ninguém sabe se foi para o Espírito Santo ou não. Porque não tem controle em outros postos lá. Então, duas tarefas. Na CPI sobre a presidência de Vossa Excelência, na segunda sessão, tinha um oficial da PM. Só de lembrar que eu perguntei a ele sobre esse projeto. Ele disse que seriam 250 mil câmaras e que esse projeto chamava esse projeto Sentinela. Não. Porque aqui eles querem que nós autorizemos a instalar os apetrechos, mas não as câmaras. Que já é estranho. Verdade, faz sentido. Apetrecho sem câmara não vale nada. Bom,
Então, eu estou tendo cuidado, a gente diz que ressaltar isso, porque como é que eu autorizo os apetrechos e não autorizo as câmaras? Será que tem alguma história estranha em relação às câmaras? Então, eu tenho que dizer aqui que essas câmaras precisam ser autorizadas também e precisa ter procedimento licitatório. Não é a critério do Deus dará comprar câmaras de vídeo monitoramento. E se me permite uma parte, deputado Paulo, e que as câmeras que venham a ser instaladas sejam do poder público, porque você pode fixar essa base. E aí, daqui a pouco, aparece uma parceria e bota uma empresa privada utilizando a estrutura que foi feita pelo poder público. E, além do mais, como bem me disse Vossa Excelência, o sonho, pelo menos meu, de consumo, e tenho certeza que é seu, é que todo esse controle de vídeo monitoramento fosse todo do Estado, né? Eventualmente, do Estado em parceria com os municípios e com a União. E aí a segunda questão, que o deputado Pozzolino vai discorrer profundamente, que seria objeto de uma emenda, o Estado quer passar o rolo compressor em todos os municípios, porque independente, ele não quer nem assunto, ele vai e instala no município, não tem que opinar. Bom, isso, no meu entendimento, não é de respeito à lei de uso do solo simples, não. Isso de respeito ao Pacto Federativo. Porque segurança pública, eu entendo, que é a ação conjunta da União, dos estados e dos municípios, que um sozinho não consegue fazer isso. Imaginemos o nosso município de São Gonçalo, com mais de 1 milhão de pessoas, com o volume de logradouros que tem lá. O senhor conhece o município. E um município de dimensões muito fortes, cortado pela RJ-104 e também pela BR-101. Quanto mais parceria o governo tiver com o município, esse projeto de câmaras pode ser muito mais ampliado. Então, eu estou levantando essas questões porque eu tinha preparado um parecer com emendas, mas é a mesma coisa que eu fiz com o deputado Amorim. Se vale a pena, se acha justo, sobre esses temas que eu coloquei, fazer o parecer pela constitucionalidade com emendas, ou a decisão aqui é que a emenda a gente se faça em plenário, naquela coisa tênue, se isso que eu estou falando é inconstitucionalidade ou é mérito. O que Vossa Excelência decidir, eu, particularmente, vou acatar. Deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, eu tenho seguido aqui o parecer pela constitucionalidade pura, até por uma orientação da liderança do governo, mas em relação a esse projeto, não só pelas questões aqui levantadas pelo douto deputado Luiz Paulo, mas também por uma questão de autonomia federativa dos municípios. Eu entendo que o texto, da forma que está, ele traz inconstitucionalidades insuperáveis. E se esse texto sair aqui da Constituição de Justiça sem emendas, ele fica, né, fica complicado dar um parecer aqui pela constitucionalidade pura e simples. Por que eu digo isso? Porque ele prevê, já no artigo 1º caput, que a instalação dessas soluções de videomonitoramento, assim como das bases de fixação, ela se dará independente de autorização prévia ou licenciamento por parte de órgãos e entidades municipais. Tudo bem que eu acho o licenciamento uma medida exacerbada, mas o espaço municipal é algo incontestavelmente de interesse local, conforme o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Assim como o ordenamento territorial, né, mediante planejamento e controle do uso e parcelamento da ocupação do solo urbano,
também é de competência dos municípios, conforme disposto no artigo 30, inciso 8º da Constituição Federal. Nos parâmetros da Constituição Estadual, a política urbana tem como principais responsáveis os municípios. É o que está disposto no artigo 229 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro, a esfera estadual, possui competência suplementar às normas municipais sobre políticas urbanas. Então, eu entendo que é dever da Comissão de Constituição e Justiça ajeitar a redação desse texto para que ele vá a plenário, já resolvendo aqui essas soluções relativas à autonomia dos entes federados. Por quê? Porque a Constituição da República, ela prevê uma cláusula de autonomia para os entes federados e, no caso de autonomia de auto-organização, de auto-administração, de auto-legislação para os municípios. E os municípios só estão limitados pela Constituição da República, pelas leis nacionais e pela Constituição do Estado. Não pode aqui, né, uma lei, por mais que seja benéfico, nós termos vídeo monitoramento. Eu votei aqui pela constitucionalidade do projeto que nós votamos ontem no plenário, que é o pacote de enfrentamento ao crime, que prevê vídeo monitoramento e acompanhamento dos egressos reincidentes por crimes violentos e hediondos dos presídios, inclusive com inteligência artificial. Mas nós não podemos desrespeitar normas urbanísticas, normas que sejam atinentes aos municípios. E eu duvido que vai ter um prefeito no estado do Rio de Janeiro que vai negar um monitoramento custeado e operado pelo governo do estado. Ao contrário, vai agradecer. Todos irão aceitar esse monitoramento. Mas não pode ser feita a revelia Mas deles. não pode ser feito a revelia de uma conversa com os 92 prefeitos. Eu acho aqui, por exemplo, e fora isso, já há municípios, por exemplo, Angra dos Reis, Guapimirim. A prefeita Marina colocou já a central de monitoramento lá no município dela. Como é que fica aqui agora se o Estado resolve ir lá fazer outra? Né? Então, eu entendo que isso é uma questão que tem que ser também dialogada, não é imposta aos municípios. Isso. Em Angra dos Reis, o ex-prefeito Fernando Jordão, marido aqui da deputada Célia, colocou vídeo monitoramento na cidade inteira. Então, isso esbarra na autonomia dos entes federados. Por isso, eu trouxe aqui já uma proposta de emenda para esse texto, porque eu entendo que, concordo com o deputado Luiz Paulo, tem que ser licitado, tem que ser operado pelo poder público. Acho que nós já podemos até incorporar isso, né? E acho que essa questão de licenciamento é exacerbado, prévio licenciamento do município. O município não precisa licenciar, né? Não precisa licenciar nada, mas tem que ter uma comunicação, tem que ter uma anuência, tem que ter tem que respeitar as normas urbanísticas. Pelo menos um nada opor. Tem que ter exatamente isso, tem que ter uma anuência do município, né? Algo que respeite o Pacto Federativo. E também, em segundo lugar, aqui, alterando o parágrafo único, eu coloco o seguinte: nos locais de interesse para a segurança pública onde já existe estrutura física apta a suportar câmeras utilizadas em soluções de videomonitoramento, o que é caso, por exemplo, dos municípios onde já existe, né, onde já existam as instalações, o Estado do Rio de Janeiro poderá utilizar essas estruturas mediante prévia comunicação e acordo com o órgão ou entidade responsável ou proprietária da base de fixação, garantindo indenização ou compensação
apenas quando houver prejuízo ao patrimônio municipal, ou seja, somente quando houver prejuízo, não vai precisar pagar para usar em qualquer caso, né, apenas quando houver prejuízo, porque, na verdade, é algo de interesse público que vai beneficiar a população. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink. Olha, as Mink, observações que eu ia pedi fazer, deputado Luiz Paulo. Só pedir uma parte a ele. Olha só, ele está falando, eu pedi uma parte. Esse projeto se conecta com o anterior do quadro da PM. Lembra da história do pessoal de comunicação, que era 4 cargos? Como é que você vai analisar, mesmo com todos os equipamentos de inteligência artificial, imagens de 250 mil câmeras? Tem que ter um corpo preparado para isso, só fazer esse departamento inteiro só para isso. Como é que parece que ninguém está falando com ninguém. Tem que dialogar uma mensagem com a outra. Presidente, rapidamente, minha intervenção já foi muito facilitada pela intervenção do estudioso e objetivo deputado Vinícius Cozolino. Então, as emendas que eu ia propor, como constitucionalidade, e não aquelas que a gente já combinou que vai fazer só em plenário, é apenas extinguir a expressão nos dois, no artigo 1º, caput, no parágrafo único, a expressão independentemente de autorização prévia ou licenciamento por parte de órgãos municipais. Acabar demais tecnologias de vídeo monitoramento. O deputado Vinícius Cozolino acrescentou em comum acordo com os entes. Tá bom. E no parágrafo único, a mesma questão. Né? A mesma questão. Independente, tirar a expressão, né? Mas não tirar essa emenda modificativa, seria para adequar a constitucionalidade, cumprindo aquele nosso acordo que as emendas de mérito as faremos em plenário. Também suprimir o artigo 3º, presidente Knoploch, que a gente já combinou aqui na CCJ essa questão de regulamentar a presente lei, a CCJ já concordou em tirar isso de tudo que é projeto. Então, tiraria o 3º e modificaria o 1º e o 2º, tirando a expressão independente de autorização. Né? Inclusive, deputado Cozolino, concordando totalmente com Vossa Excelência, eu não colocaria essa questão dos termos, indenizar aqui e ali, porque eu acho que isso aí já seria uma minúcia do projeto. É melhor não entrar nisso. Então, eu não faço questão. Não, eu acho melhor deixar apenas... Eu quero dizer que o projeto é bom e nós votaremos favorável. O vídeo monitoramento é um instrumento importante da segurança pública. Apenas você não pode invadir a esfera municipal, porque aí você peca pela inconstitucionalidade. A questão, deputado Mink, é que o parágrafo único do texto aqui do PL diz que não cabe qualquer direito à indenização. Não, mas aí eu tiraria isso também. Eu retiraria isso e nem deixaria afirmativo nem negativo. Nem afirmativo nem negativo. A minha seria pela teoria apenas da responsabilidade civil. Exatamente. Exatamente. Seria acabar para a instalação dos referidos equipamentos, ponto. Né? Então, tiraria a parte final do 1º, do caput, tiraria a parte final do parágrafo único e tiraria o artigo 3º por uma jurisprudência da CCJ. Retira a parte final do 1º. Isso. Retira a parte final do parágrafo único, acaba em equipamentos. Mas não altera o 1º dizendo o seguinte: observadas previamente a anuência e os critérios urbanísticos do município? Não, eu acho o seguinte, na hora que... Não me oponho. Não, olha só, mas vamos tentar sintético. Porque as minhas emendas também são diferentes da dele e da tua. Eu primeiro estava botando, devendo os municípios ser previamente comunicados e acordarem ou não. Eu acho que, se a gente entra na legislação urbanística, uso do solo, se o Estado vai botar um apetrecho no poste da Light, nenhum município legisla sobre o que cabe ou não cabe num poste. Eu nunca vi lei urbanística disso.
Agora, se o Estado vai botar um poste novo só para o AP3, para a Câmara, em um determinado local, evidentemente que aí pode confrontar alguma legislação específica do município. Tem algum projeto que o município tinha naquela área? Mas isso, se o Estado está de comum acordo com o município, vai haver uma formalização. Aí o prefeito com a Câmara lá analisa, enfim, para não ficar também... Tá, mas então qual seria a sua emenda? A minha emenda é comunicar ao município e o município acordar, que é a síntese do que vocês estão dizendo. Então, visa o monitoramento, vírgula, observada a necessidade de prévia anuência municipal? Isso. Perfeito. Observada a necessidade de prévia anuência municipal. É licenciamento, É, apenas anuência. nada a opor. É. Nada a opor. Observada a aí necessidade de prévia anuência municipal. Bom, tem um parecer do relator, deputado Rodrigo Amorim, pela constitucionalidade pura e também respeitando aqui a presidência dele, eu vou retirar o projeto de pauta e aí a gente vai ter tempo para amadurecer um pouco mais e conversar com o relator do projeto. Então, Eu queria fazer uma sugestão, Pois não. mesmo acatando a sua decisão, não estou aqui para confrontar suas decisões. É que nesse íntere, para ele voltar à pauta semana que vem, se eu trazer a pauta semana que vem, o deputado Vinícius Codolino sintetizar a fala do deputado Carlos Mink e a minha e já entregar ao deputado Amorim previamente uma sugestão de emenda. Porque quando vier aqui, já vem acatado. Pode ser, deputado Vinícius? Pode. Ótimo. Pode. Então está retirado de pauta e aí depois a gente ajusta junto com o autor. Bom, também há sobre a mesa aqui, para deliberarmos, 2 audiências públicas. A primeira, com relação às emendas da Polícia Civil, foi a pauta de hoje, né? Que a gente deliberou agora há pouco, para o dia 15/9, que o... Não, cai numa segunda... E tem que dar uma... Essa aqui agora? É para o Amorim? O projeto está na pauta de hoje. Não, então, mas essa na segunda agora, eu acho que ele tem um compromisso. Lá na... Esqueci, mas vou deixar aqui. Olha só, Não, tudo bem. Então aqui, gente... Não, são audiências públicas, só para a gente deliberar aqui. porque vai ter dia e tem que ter hora. Senão a gente Não, tem consegue até a hora ajeitar. aqui. Tem aqui dia 15 às 11 horas. Na verdade, eu estava só lembrando aqui de um outro compromisso que o presidente tem, mas enfim. E eu também tenho compromisso. Vou... Não é que não possa realizar, eu Mas não tenho. de qualquer caso seja conveniente, depois a comissão altera. Vamos aprovar a comissão. Então vamos lá. A gente tem essa audiência pública e também temos a audiência pública de ampliação da lei das cotas, né? Que foi pedido pelo deputado professor Josemar, lá da Comissão de Intolerância Racial. Só que essa não tem data, nem Mas nem essa hora. daí é da CCJ também? Mas Vai isso ser em não tá- conjunto, né? em conjunto. Vai ser em conjunto. Mas isso não está na pauta, né? Não, tá. Foi recebido agora. Não, mas não vai aprovar a data. Só está deliberando. Então, quem aprova permanece como estão, aprovado, não tendo mais nada... Senhor presidente, eu Pois gostaria não. de fazer uma questão de ordem. Pois não. Eu oficiei a CCJ para solicitando a realização também de uma audiência pública de um projeto de lei de minha autoria. Então eu gostaria de... Vamos deliberar logo, então. De solicitar que fosse, se possível, deliberado, não sei se... Isso. Qual é o tema? Qual é o tema, deputado? É um programa de empregabilidade relacionado ao PEDES. Mas tem o número aí do projeto de lei 5242 de 2025, que cria o programa de capacitação profissional de empregabilidade voltado para os complexos econômicos e estratégicos do Plano Econômico de Desenvolvimento Estratégico, do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro e de outras providências. Tá, então vamos botar Recebeu logo... emendas em primeira discussão e a proposição é para a realização de audiência pública no âmbito desta comissão. Tá ótimo. Deputado Luiz Obrigado. Paulo.
Presidente, eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência sobre as audiências públicas. Primeiro, vamos fazer as audiências públicas dos projetos que estão em regime de urgência. Sim, claro. Porque senão... Um, inclusive, já está marcado aqui, dia 15/9. E segundo, a gente podia até fazer uma loteria esportiva. Vou dar um chute aqui. O projeto da Civil, os dois, não vão receber menos de 200 emendas. Então, você tem que dar um tempo para a assessoria, deputada Moreira, fazer um tabelão quanto com as emendas todas, porque 1/3 delas vai estar repetida para que na audiência pública, né, a gente possa ter uma síntese de tudo que foi emendado. Porque ter conhecimento de 200 emendas parece fácil, mas não é, muito difícil. Então, está atento a esse tempinho, que eu não sei qual, que a assessoria da deputada Amorim precisa ter para montar esses tabelões todos. E, evidentemente, depois delas, o projeto vai nascer o substitutivo, que vai à pauta para a segunda e última discussão. Então, era só Vocês me concedem uma parte rápida? Ter esse cronograma. Presidente, rapidamente sobre isso, sobre as audiências, né? Claro, concordo com o Luiz Paulo, todos estamos de acordo, a prioridade é para os projetos que estão em urgência, não há o que discutir. E essa sintetização das emendas, imagina, se nós, deputados, com as assessorias já é difícil, imagina um comum dos mortais chegar lá para discutir 200 emendas, fica perdido. Eu queria, deputado Cozzolino, isso é direcionado a Vossa Excelência e a outros que pediram, eu acho que, dado o número de deputados da CCJ e o tipo de trabalho que a CCJ tem, eu sugeriria, uma data vênia, já concordando com qualquer opinião em contrário do autor ou do proponente, que algumas dessas audiências fossem nas comissões específicas. Por exemplo, você tem um projeto ligado, excelente, né, à qualificação. Né, Ô, Minha, que me dá uma parte. a parte do aparte concedido. Não há tempo para isso. Olha só, se tem uma comissão específica, você sugere, faz conjunto com a CCJ. Senão, não volta à pauta. O projeto está aqui, deputado. Ah, está aqui. Pra Mas todos então esses- por que a gente não dá logo para Não, olha só. Mas é isso que a gente está tentando aqui, aprovar. a Todos esses audiência pública. projetos, Mickey, têm a ver com segurança pública. Então, o deputado Amorim... Não, mas convoca- o projeto do deputado Cozzolino não é de segurança pública. Como não é? De é de segurança. Não. Está aqui. Está aqui. Não, mas então... Ah, não, deixa, você está deixa eu falando concluir. dele. É. Não, estou falando da pauta. Pô. Não, eu estava falando do dele, do José O Maia. dele tem que chamar planejamento, Deixa eu dizer, tem que a minha chamar ideia é o desenvolvimento seguinte, econômico. é Os outro time. complexos, É outro time. a CCJ, tudo bem. Mas tem vários, por exemplo, o projeto do deputado Cozzolino. Se está aqui, vamos votar e aprovar logo. Pede para entrar em pauta, a gente aprova. Porque tem projetos que não cabe a CCJ Mas o autor quer fazer uma audiência. audiência. Mas ele deseja, viu? O Mas eu projeto estou é dele. tentando convencer e já disse que se ele não ficar Gente, esse convencido, papo tá eu muito voto louco. com ele como eu sempre voto com o deputado Cozzolino. Esse papo está Quer muito dizer, louco quase aqui. sempre. Bom, vamos deliberar a audiência pública do deputado Vinícius Cozzolino. A lei Melhor 5... deliberar, botar em pauta e aprovar logo esse projeto. 5242, não é isso? Isso. Então, deliberando Você aqui... não gostou da minha sugestão, Não. deputado Cozzolino? Não gostou. Eu não me importo, deputado. Suas sugestões são sempre bem-vindas. O problema é que até chegar em outra comissão vai acabar o mandato. Mas você vota na CCJ e pede a inclusão em pauta no Mas plenário. não é isso, ele Mas quer aí- fazer... Tá bom. Ele quer fazer audiência pública, me respeita o livre-arbítrio dele, pô. Opinar pode, mas o livre-arbítrio é dele. Bom, em discussão, não tendo mais ninguém queira discutir, em votação a audiência pública da Lei 5242 de autoria do deputado Vinícius Cozzolino. Aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados. Não tendo mais nada a deliberar, está encerrada a sessão. Tenham todos uma boa tarde.